Bom dia, rapaziada. Muito obrigado pela atenção. Hoje aqui estaremos iniciando uma apresentação sobre o Iluminismo e a Revolução Industrial. Ok? Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Iago, nossos componentes do nosso grupo. Você já sabe quem são, né? E muito obrigado. Que Deus ilumine nosso dia e que a gente vá para casa. Amém. E amanhã não tem aula. Bom dia, meu nome é Roberta e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual que aconteceu entre os séculos 17 e 18 na Europa, em especial na França. Os pensadores iluministas defendiam as liberdades individuais e o uso da razão para validar o conhecimento. Também conhecido como Século das Luzes, o movimento iluminista representa a ruptura do saber eclesiástico, que é o domínio que a Igreja Católica exerce sobre o conhecimento e dá lugar ao saber científico, que é adquirido por meio da racionalidade. O iluminismo pode ser entendido como uma ruptura com o passado e o início de uma fase de progresso da humanidade. Essa fase é marcada por uma revolução na ciência, nas artes, na política e na doutrina jurídica, por exemplo. Os iluministas queriam se libertar das trevas e da obscuridade proporcionadas pelos regimes absolutistas e pela influência da Igreja Católica. Muitos deles eram contra a religião instituída, mas não eram ateus. Eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Ao contrário do que pregava a religião, os intelectuais iluministas defendiam que o homem era o detentor do seu próprio destino e que a razão deveria ser utilizada para a compreensão da natureza humana. A razão era, portanto, elemento central dos ideais iluministas. Afinal, somente a racionalidade poderia validar o conhecimento. Eles acreditavam que a educação, a ciência e o conhecimento eram a chave para essa libertação. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, marcado por valorizar a razão e tecer críticas ao absolutismo e ao mercantilismo. O Iluminismo foi um movimento político e intelectual que surgiu na Europa no século XVIII e fez com que ele ficasse conhecido como o século das luzes. As principais ideias iluministas eram o fim do domínio da Igreja sobre o conhecimento, a razão como propulsora do saber e o indivíduo como centro do conhecimento. Bom, como principais características do iluminismo, temos a defesa do conhecimento racional, a oposição ao mercantilismo e ao absolutismo monárquico. Ele era apoiado pela burguesia, tinha a defesa dos direitos naturais dos indivíduos, Deus está presente na natureza e no próprio homem, a defesa da liberdade econômica, a defesa de maior liberdade política e o antropocentrismo. Bom, basicamente a importância do iluminismo está no rompimento da imaginação para o conhecimento científico. Durante esse período, tiveram muitos avanços científicos que foram bastante importantes, não só para aquele período, como também para a Revolução Industrial. Com os avanços tecnológicos e científicos, foi despertada uma curiosidade na população, que passa a conhecer a órbita da Terra, a sua formação, como a lei gravitacional se aplica, entre outras coisas. Robert Hooke, cientista da época, vai além da curiosidade e cria o primeiro microscópio. O que antes era impossível ver a olho nu passa a ser visível, passa a ser visto, como a existência de bactérias e também de protozoários. Além disso, o período iluminista foi o período de descoberta da eletricidade. A parte política entra quando os iluministas tornam-se responsáveis pela evolução do pensamento político e do papel do Estado na sociedade, pois eles eram contra aos regimes absolutistas e não achavam justo que poucos tivessem muito e que muitos não tivessem quase nada. Esses iluministas discutiam muito em prol da liberdade individual de cada cidadão. E nesse processo de discussão, eles conseguem fazer com que alguns países escutem suas ideias e que implementem elas em seus países, o que é chamado de despotismo esclarecido. Porém, os monarcas desses países continuam exercendo o seu poder absoluto, mas também com as ideias iluministas.
Os principais pensadores iluministas foram Voltaire, que pregava a liberdade de expressão e de pensamento, porém ele defendia a monarquia constitucional. Montesquieu, que era aristocrata e criou em uma de suas obras a doutrina dos três poderes. Doutrina esta que defende a divisão do poder entre legislativo, executivo e judiciário, que hoje é base de grande parte dos estados modernos. E por último, mas não menos importante, Jean-Jacques Rousseau, que defendia a democracia e criticava a propriedade privada. Ele acreditava que isso só iria se cessar com um contrato social. Contrato esse que defendia que os homens deveriam abrir mão de alguns direitos em prol da sociedade. O iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas pela colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra, em Portugal, também tiveram contato com as ideias iluministas e passaram a confundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, o movimento de luzes influenciou a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana, 1798, e a Revolução Pernambucana, 1817. A Revolução Industrial foi o evento histórico que causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção de sua época. Foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Essa revolução foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribuiu-se esse pioneirismo a essa noção pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, em 1765. Bom, a Revolução Industrial, gente, ela é dividida em 3 fases, pois cada uma delas é responsável por acontecimentos importantes durante um determinado período. Exemplo, na primeira fase da Revolução Industrial, ela é caracterizada pela máquina a vapor. Já a segunda é pelos avanços da comunicação, como o advento do avião, telefone, televisão e entre outros. E a terceira fase ela é definida pelo crescimento tecnológico e pelo avanço da biotecnologia. Bom, a primeira fase da Revolução Industrial ela ocorreu no século XVIII, entre os anos de 1760 a 1850, e ficou caracterizada pela maquinofatura e pela indústria. Nesse período, um dos grandes avanços foram os novos tipos de indústrias, que principalmente, a principal, a indústria textil, que era no qual ganhou uma grande produção por conta da implantação de máquinas, que acabaram ajudando muito e, ao invés das pessoas, eles usavam as máquinas. E essas máquinas, elas ajudaram a tecer os fios de forma mais rápida e sistemática. Bom, outro fator também que foi bastante importante na primeira fase da Revolução Industrial foi o surgimento do trabalho assalariado. Esse alimento, ele marca o início das discussões sobre as dificuldades da jornada do trabalho e as atividades bastante cansativas e desagradantes com salários extremamente baixos. Basicamente, eles trabalhavam muito, dava a vida e era bem desvalorizado, sabe? Não ganhava bem, esse tipo de coisa. Bom, na segunda fase da Revolução Industrial, podemos dizer, que ficou bem conhecido, entre aspas, foi o pá da segunda Revolução Industrial, foi a evolução na indústria e o desenvolvimento da linha de produção, combinado com a eletricidade, o aço e, principalmente, não pode faltar, o petróleo, que acabaram estabelecendo a segunda fase da Revolução Industrial, que era aproximadamente entre a segunda metade do século XIX. Também foi através de todo esse avanço e com o aumento da produtividade que o avião surgiu e o transporte ferroviário e marítimo se tornaram mais rápidos. Além disso, por conta disso tudo,
foi possível que um número maior de pessoas pudessem se locomover em menos tempo, ao passo que se começava a movimentar um fluxo bem maior de produtos. E foi nessa época também que acabou ocorrendo um grande avanço tecnológico na esfera das comunicações. Foi nessa conjuntura que surgiu o telégrafo, o telefone e também o rádio, que acabou favorecendo muito a aproximação de pessoas e também de regiões. Bom, a terceira fase da Revolução Industrial, ela ocorreu em meados do século XX, que ficou chamada de Revolução Técnico-Científica, que foi apresentada logo após a Segunda Guerra Mundial, e que com isso acabou trazendo novos tipos de indústrias que envolvem o campo científico, como a indústria eletrônica, cibernética, biotecnológica, petroquímica, aeroespacial e química. E que com esses novos tipos de indústrias no mercado, houve um grandíssimo avanço tecnológico, que eram lançados novos produtos e serviços. A capacidade de produção em uma quantidade menor de tempo aumentou, mudando toda a forma de comunicação que já existia. Bom, existiam inúmeras causas para que a Revolução Industrial acontecesse. Em primeiro lugar, na Inglaterra. E para facilitar, para a gente conseguir compreender melhor, ficou dividida em 3 partes, que eram científicas, políticas e econômicas. Bom, científicas era o quê? Progresso técnico e científico, criações de máquinas para as indústrias, inovação de máquina de fiar, tear mecânico e máquina de vapor, a melhoria dos métodos agrícolas, aperfeiçoamento e inovação das técnicas de produção, desenvolvimento de indústria metalúrgica e siderúrgica e também mecanização dos processos de produção. Bom, já na política era o fortalecimento e investimento da burguesia, fim da monarquia absoluta na Inglaterra, surgimento do parlamentarismo, a influência do iluminismo e revolução intelectual, a introdução do liberalismo político e econômico. Bom, já em economias era hegemonia naval inglesa e oposição geográfica estratégica, ausência de barreiras, alfandegarias inteiras, aumento da riqueza e acúmulo de capital, revolução comercial e expansão do comércio internacional através de suas colônias, grande disponibilidade do carvão no Reino Unido, crescimento do mercado consumidor mundial, crescimento demográfico na Europa e também a lei dos cercamentos que acabaram com as terras comunais e provocaram um êxodo rural. A Revolução Industrial representou um marco na história da humanidade, transformando as relações sociais, as relações de trabalho, o sistema produtivo e estabeleceu novos padrões de consumo e uso dos recursos naturais. As consequências foram muitas e estão relacionadas a cada fase vivida no processo evolutivo das tecnologias que proporcionou a industrialização dos países. As principais consequências desse período foram substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o êxodo rural e intensificou o crescimento urbano. Crescimento desenfreado das cidades, acarretando favelização, marginalização de pessoas, aumento da miséria, fome e violência. Aumento significativo de indústrias e, consequentemente, da produção. Organização da sociedade em 2 grupos, a burguesia versus proletariado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you